Fala galera, professor Igor falando aqui. E a pergunta de hoje é: qual a massa de cloro gasoso que é necessária para produzir 1,50 mols de hipoclorito de sódio? Bora dar uma olhadinha. Essa pergunta caiu na prova da UNOEST 2023. Ele diz que dentre os saneantes comuns que são recomendados pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para serem usados contra o novo coronavírus, que não é tão novo assim, tem-se o hipoclorito de sódio, que é o NaOCl. Muitas vezes a gente escreve, por conveniência, o hipoclorito de sódio como sendo NaClO, mas aí o jeito, inclusive, mais correto é como foi colocado aqui na prova da UNOEST. Ele diz que encontrado, então, na água sanitária, a água de lavadeira, também conhecida como quiboa. Industrialmente, o hipoclorito de sódio é preparado por meio da reação química que está mostrado aqui abaixo. Com relação a esta reação, ele pede então para a gente assinalar a alternativa incorreta. Note que nós temos 2 mols de hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, que vão reagir com 1 mol de cloro gasoso. E nessa reação, então, forma-se o cloreto de sódio, sal de cozinha, sal comum, também aqui o hipoclorito de sódio, que é o agente saneante, e água com produto. Na letra A dessa questão, ele diz que o hidróxido de sódio, que é o NaOH, soda cáustica, é considerado uma monobase. Isso é verdade. Quando nós temos apenas um grupo OH, a base ela é classificada como sendo monobase. Se nós tivermos, então, por exemplo, como é o caso do hidróxido de cálcio, também conhecida como cal hidratada, nós temos uma dibase, por termos 2 hidroxilas. E aí, o hidróxido de alumínio, que é utilizado como sendo o antiácido estomacal, nós temos uma tribase, por termos um total de 3 grupos OHs. Né? E é uma monobase forte, é verdade. Todas as bases da família 1A e também da família 2 são bases fortes. E, inclusive, as bases que levam aí os elementos da família 1A são todas solúveis em água. Então, o item A aqui ele está correto. Bom, lembrando que ele quer incorreta. No item B, ele fala que o cloro gasoso é uma substância simples que possui o NOx igual a zero. É verdade? Toda e qualquer substância simples, ela apresenta um número de oxidação equivalente a zero. Então, o nosso item B também está correto. Agora, olha o item C. Ele quer saber, para produzir, então, 1,50 mols do hipoclorito de sódio, que aqui está, são necessários 106,35 gramas de cloro gasoso. Será que está certo isso? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa reação. Nós estamos observando que a cada 1 mol do cloro gasoso, nós temos então a produção ou formação de 1 mol do hipoclorito de sódio. Como ele está querendo saber a quantidade aqui de cloro gasoso, que está em gramas, nós vamos passar esse mol do cloro para gramas. Uma coisa importante, na prova nós temos a tabela periódica e eles nos informaram que a massa do cloro é equivalente a 35,45, não como 35,5 que a gente está acostumado. Então, só cuidado com isso. Então, 35,45 vezes 2 vai nos dar aí 70,9 gramas para cada 1 mol. E nós vamos ter aqui, então, o total de 1 mol do hipoclorito de sódio. Tudo bem? Como ele quer que você, então, produza 1,50 mols, vou colocar aqui, 1,50 mols, nós vamos ter aqui a massa, vou chamar de M, de cloro gasoso. Vai ficar um pouco apertado, mas bora lá. A massa aqui, fazendo a regra de 3, vai ser equivalente a 1,50 vezes 70,9, tudo isso, então, dividido aqui por 1. E essa massa, então, vai dar exatamente 106,35 gramas. Então, perfeito. O item C também está correto e agora respondida a nossa pergunta. Para que você produza esse 1,50 mol, são necessários 106,35 gramas do cloro gasoso. Bora lá, porque ele quer ainda a incorreta. No item D, ele fala que o cloreto de sódio ele é classificado como um sal normal, binário e não oxigenário. É verdade, ele é um sal normal, o que significa dizer que ele é derivado de um ácido forte e de uma base forte, e não apresenta caráter nem de ácido nem de base. E também não existe classificação como sendo um sal básico ou sal ácido, tudo bem? Ele é binário por ter 2 elementos químicos e não apresenta oxigênio, então está corretíssimo o nosso item D. No item E, que finalmente deve ser a alternativa incorreta, ele diz que o hipoclorito de sódio é um sal ternário, que apresenta NOx igual a -1 para o cloro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso sal. NaOCl, que
que aqui está. Nós temos o sódio da família 1A, então ele apresenta NOx mais 1. Está aqui, mais 1. O oxigênio, então, apresenta NOx menos 2, que é fixo da família aí 6A, menos 2. Para dar zero, porque é uma substância com aí carga nula, então nós vamos ter aqui que o cloro está com o número de oxidação mais 1 e não NOx menos 1, como ele havia dito. Então ficamos com a alternativa letra E de incorreta. Belezinha? É isso aí. Essa questão, então, caiu na UnoOeste 2023. A gente viu uma série de detalhes interessantes que tem aí nessa questão, assim como também um cálculo estequiométrico. Até a próxima questão.